Gênesis 43, versículo de número 29. E ele levantou os olhos e viu a Benjamim, seu irmão, filho de sua mãe, e disse: Este é o vosso irmão mais novo, de quem me falastes? Depois ele disse: Deus te abençoe, meu filho. O contexto aqui é os irmãos de José lá no Egito jantando com ele, quando eles trazem aqui a Benjamim, o filho mais novo do patriarca Jacó. Vamos aprender algumas lições aqui sobre o Benjamim. Que tremendo, irmãos, a palavra do Senhor Jesus. Para nós entendermos o fim, o meio, nós temos que entender as raízes, temos que entender o começo. Vamos aprender aqui algumas lições sobre quem era Benjamim, o filho de Raquel, com Jacó. Raquel era a mulher que Jacó amava, teve que trabalhar na casa de Labão por Raquel. Labão não lhe entrega Raquel de imediato, lhe entrega Lia ou Leia, e ele tem que se esforçar para poder se casar com Raquel. Vamos ver aqui. Que maravilha a Bíblia Sagrada, irmãos. Esse texto revela o carinho de José por seu irmão Benjamim. Benjamim é o 12º filho de Jacó e o segundo de Raquel, esposa preferida. Ela era a preferida do patriarca. Provavelmente Jacó não teria outras se Labão tivesse entregado somente a Raquel para ele. Ele estava ali, ele amava era a Raquel. O nascimento de Benjamim trouxe graves complicações à sua mãe, Raquel, que veio a falecer por ocasião do parto. Por causa disso, enquanto ela ainda respirava, mandou colocar o nome de seu filho Benoni, que significa filho da tristeza. Jacó, porém, corrigiu imediatamente o nome da certidão de nascimento daquele menino, mandando registrá-lo como Benjamim, que significa filho da minha destra, filho da minha destra. Benjamim teve sua sorte mudada logo após nascer. A história de Benjamim nos traz lições importantes para o nosso crescimento espiritual. Então, Benjamim, filho de Jacó com Raquel, segundo filho de Raquel, nós sabemos que ela era estéril, não podia ter filhos. Ela tem, olha só, irmãos, a vida de Raquel, olha só que história. O Jacó ama Raquel, trabalha por ela, só que ela não pode lhe dar filhos. Quem lhe dá filhos é Leia, ou Lia. Quem enche Jacó de filhos é a irmã. Então vai ter aqui ali aquelas disputas, elas dão as servas para Jacó também ter mais filhos, e é daí que vem as 12 tribos de Israel. Provavelmente Jacó só teria a José e a Benjamim, só teria esses dois filhos. Aí nós vemos José indo para o Egito, né, meus amados irmãos, e Benjamim nascendo, e no nascimento a sua mãe morrendo. Então a Bíblia, no começo aqui, a história não trata, não nos dá muitas informações sobre Benjamim, sobre o irmão de José. Não nos dá, mas no decorrer da história nós vamos ver mais ou menos aqui algumas características de quem era Benjamim. De acordo com Gênesis 42, Benjamim era protegido de Jacó, pois além de seu filho caçula, era o único que lhe restava de Raquel, a mulher que Jacó amava. O velho patriarca achava que José já estava morto há anos, já tinha perdido José,
quando seus irmãos o vendem ali para os ismaelitas, e ele tem o Benjamim como seu filho querido, seu filho amado. A Raquel já havia morrido, já teria perdido ali o José, então Jacó é natural que ame, né, que cuide muito bem de Benjamim. Em Gênesis 42, 18 ao 24, vemos que após provar o caráter de seus irmãos, que foram comprar alimento no Egito, José exigiu que eles trouxessem ao Egito o irmão mais novo, deixando Simeão como garantia de que Benjamim desceria ao Egito. Uma verdadeira manobra de José para matar as saudades de seu irmão caçula, Benjamim. Então José faz essa manobra aqui, ficando Simeão, para que eles pudessem trazer a Benjamim. Em Gênesis 43 e 29, lemos que ao ver o seu irmão Benjamim, que havia sido trazido ao Egito pelos seus irmãos, José o abençoou, dizendo: Deus te abençoe, meu filho. E lhe deu uma porção 5 vezes maior do que a porção dos seus irmãos. Nós vemos aqui José comovido de emoção em ver ali o seu irmão Benjamim. Ele sai à parte, chora para que seus irmãos não o reconheçam. Em Gênesis 44, do 1 até o 24, lemos que após tentar deter Benjamim no Egito, José provocou em Judá uma comovente e dramática exposição em defesa de seu irmão, a qual mexeu com as entranhas de José, levando-o a não se conter e a revelar aos seus irmãos, isso no capítulo 45. Portanto, apesar de não ser protagonista, Benjamim se comportou sempre como um bom coadjuvante. Na Bíblia não é tecido nenhum comentário sobre o temperamento pessoal de Benjamim, porém a descrição de que Jacó deu a seu filho Benjamim por ocasião da bênção patriarcal oferece-nos uma pista sobre o pensamento que o patriarca nutria acerca dele. Olha só, quando Jacó vai abençoar todos os filhos, olha só o que ele diz em relação a Benjamim. Benjamim é lobo, que despedaça pela manhã, comerá a presa e à tarde repartirá o despojo. Esta foi a bênção dirigida no capítulo 49 de Gênesis, versículo 27, em relação ao seu filho mais novo. Olha o que Jacó está dizendo. Benjamim é lobo, que despedaça, pela manhã comerá a presa e à tarde repartirá o despojo. Em Juízes, capítulo 20, versículo 20 e 21 é dito: E os homens de Israel saíram à peleja contra quem? Contra Benjamim. E ordenaram os homens de Israel contra eles a peleja ao pé de Gibeá. Então os filhos de Benjamim saíram de Gibeá e derribaram por terra naquele dia 22.000 homens de Israel. Olha, Israel brigando aqui contra Benjamim. Isso já lá na frente, já em Juízes, quando o povo já está na terra prometida. O velho patriarca conhecia muito bem o filho que tinha e acertou quando disse: Benjamim é lobo que despedaça. Despedaçou aqui, meus amados irmãos, os seus próprios irmãos. Em Juízes 20:16, a Bíblia afirma que entre todo este povo havia 700 homens escolhidos, canhotos, os quais atiravam com uma funda uma pedra a um cabelo e não erravam. A capacidade bélica dos filhos de Benjamim era algo impressionante. Olha só os descendentes aqui do irmão de José, filho de Jacó, Benjamim. Em Juízes 21:15 está escrito: Então o povo se arrependeu por causa de Benjamim, porquanto o Senhor tinha feito a abertura nas tribos de Israel. O apoio dado pelos benjamitas aos filhos de Belial, que abusaram da concubina de um homem israelita na cidade de Gibeá, pertence à tribo de Benjamim. Provocou uma guerra interna. Todas as demais tribos de Israel se uniram contra os benjamitas
quase provocando a eliminação desta tribo guerreira, porém intransigente. Olha aí o decorrer da história, muitos textos bíblicos falando aqui da descendência de Benjamim. Veja bem, da tribo de Benjamim saiu o primeiro rei de Israel. Qual é o nome dele? Saul. Você encontra isso em 1 Samuel 9, versículo 15, versículo 16. Entretanto, quando Saul saiu da direção divina, seus próprios irmãos benjamitas se aliaram a Davi para fazê-lo rei. O primeiro rei de Israel veio desta tribo, deste Benjamim. Em Deuteronômio 33 e 12, Moisés também abençoou a tribo de Benjamim, dizendo: de Benjamim, disse, o amado do Senhor habitará seguro com ele. Todo dia o Senhor o protegerá, e ele morará entre os seus ombros. Quando houve divisão do reino de Israel, Benjamim permaneceu fiel a Judá, a tribo messiânica. Olha só que curiosidade maravilhosa, meus irmãos. Todas as tribos se dispersaram, todas as tribos elas foram destruídas, todas as tribos se uniram aos povos pagãos, fazendo ali aliança com eles, e a Síria devastou totalmente as outras tribos, mas a tribo de Benjamim não. A tribo de Benjamim permaneceu aliada à tribo de Judá, da qual veio o nosso Messias, Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E para concluir, mais uma curiosidade sobre os descendentes de Benjamim. O temperamento de lobo que Benjamim possuía passou aos seus descendentes, os quais despedaçaram seus próprios irmãos em conflitos internos. Entretanto, quis Deus, por sua infinita graça e misericórdia, transformar um lobo descendente de Benjamim, chamado quem? Saulo de Tarso, que matava e prendia seus próprios irmãos judeus. Você conhece a história? Glória a Deus. O maior apóstolo da história cristã, Saulo de Tarso, devido à sua fé cega no judaísmo em uma ovelha de Cristo, e premiar o mundo com Paulo, o maior apóstolo da história cristã. Então Saulo, ele mesmo diz que é da tribo de Benjamim, né? Benjamita, descendente aí do filho de Jacó, um lobo que despedaçava os seus próprios irmãos, achando ali que estava defendendo a palavra de Deus. Deus, por a sua infinita graça, pega este lobo, este animal selvagem, e transforma ele em Paulo, uma ovelha. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. E nós sabemos que depois de Jesus Cristo, Paulo foi o maior defensor e criador aí do cristianismo. Louvado seja o nome do Senhor. Olha só como Deus trabalha em toda a história da humanidade. Estas são lições que nós podemos aprender. Embora seja alguém furioso, alguém que ninguém consegue domar, quando a graça e a misericórdia de Deus chega, a pessoa se transforma em uma ovelha, como foi na vida do apóstolo Paulo. Que Deus te abençoe, abençoe tua casa, tua família, e deixe-se ser usado pelo poder transformador da palavra de Deus. Amém.